paz, meus irmãos, que a luz do nosso Mestre amado Jesus nos ilumine e nos abençoe neste momento. Que a sua alegria, a sua serenidade ajude-nos a cicatrizarmos as nossas feridas seculares, para que possamos também socorrer outros irmãos que buscam a paz e a mansuetude. Que o Mestre Jesus nos abençoe neste momento. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. João, o evangelista, ele é peremptório ao nos dizer que ninguém jamais viu a Deus. Quando consideramos a mais remota hipótese de ser Jesus Deus, nós contrariamos a razão e o bom senso da possibilidade de existir um Deus homem ou de um homem em Deus. Conceber o Supremo Criador vestido pela tangibilidade do corpo transitório, este corpo que carregamos, para vivenciar os postulados por ele mesmo concebidos, é entender de uma forma equivocada a realidade entre o Pai e o Filho. Conceber-se aquele que é absoluto, Deus, sintetizado no relativo, é tornar Deus finito, palpável, retido numa pequenez, sem os atributos que o caracterizam, diminuindo-lhe a grandeza da infinitude e a causalidade que somente podem se explicar a si mesmas. Quando nós temos a visão de um Jesus homem que compreende a necessidade da mansuetude, da paciência, da pacificação, para que possamos conseguir as metas desafiadoras, dá muito mais sentido lógico e entender que o seu ministério se faz presente mais próximo de nós do que se ele fosse o próprio Deus, revestindo-se de uma forma tão desnecessária quão absurda que é o corpo que hoje carregamos. Jesus era um homem dotado de extrema paciência, manso, pacífico, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro. Conhecer o nosso passado e prever o nosso futuro, como resultado de uma conduta e do empenho a que nós nos entregaremos. Ser pacífico, ter paciência, também pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso é que são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método, trabalham com confiança tranquila em favor da renovação do mundo, das suas criaturas. Portanto, sendo chamados filhos de Deus, porque representam toda a paz. A paz, meus irmãos, deve ser constituir na meta do ser pensante, nas contínuas tentativas que nós efetuamos para adquirirmos a plenitude. A paz, a mansuetude, é um tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma, que possa levar a essa paz ao desaparecimento. E a paciência, a mansuetude, é a sua exteriorização, porque é o mecanismo não violento que se utiliza para alcançar os objetivos a que nós nos propomos: a mansuetude e a paz. A paciência é uma conquista individual. Ser pacífico é uma conquista de cada um de nós. Ser manso é um esforço que cada um de nós que fazemos diariamente, ininterruptamente, pela nossa própria autoiluminação, pelo autoconhecimento. A paciência, a pacificação, a mansuetude é a descoberta que nós fazemos dos objetivos da nossa existência. É transformar em caridade o essencial significado quando nos direcionamos aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que também deriva da paciência. É buscar
onde existem sofrimentos ocultos e não revelados. Sofrimentos variados e complexos e que são desafiadores da sociedade. Porque aqueles sofrimentos que nós mais vemos, aqueles que são mais vistos, nos sensibilizam às vezes como indivíduos que somos. E nos comovemos e nos oferecemos para minimizá-los. Embora as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, pelas favelas, pelas vielas, pelos campos do mundo. Todavia, aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estes sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes, para auscultar a luz e escutar-lhe os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes da alma os espinhos dilaceradores que as mortificam. Nem sempre, ou quase nunca, a tarefa é fácil. Alguns seres, alguns irmãos, se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade, tão incrédulos na mansuetude e na pacificidade, que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo de cada um de nós paciência perseverante e desinteressada para que possamos alcançar os seus corações e as suas mentes. Outros irmãos, muitos, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem uma prova áspera que a nossa paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita aquela ave humana ferida por nossos irmãos no seu voo de crescimento interior. Sabemos que nem sempre é fácil entender o desespero do outro, quando nós não o experimentamos algo semelhante. São muitos os fatores de aflição, desde as pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo paciência, mansuetude, a fim de serem solucionadas. Porque a paciência, a pacificação, encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar qualquer situação quando nós somos tomados pela ciência da paz, a paciência. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso irmão maior, deu mostras, exemplos significativos dessa conduta da paciência, quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora para a época. Não se apressou em iniciar o seu ministério, senão quando os tempos já haviam chegado e as circunstâncias se faziam auspiciosas. Jesus aguardou que João o anunciasse, e quando João estava quase terminando o seu ministério, Jesus deu início ao seu, conforme anunciado nas velhas profecias. O mestre submeteu-se a todas as injunções impostas pelas revelações antigas que caracterizava o Messias. Pacientemente aceitou a observação de João Batista, que o testemunhou após o fenômeno da voz espiritual que se fez, informando ser o mestre o filho dileto em que o Pai se agrada, confirmando nesse momento a independência entre o Pai e o Filho. Jesus lhe deu a sua humanidade com elevação, suportando fome, suportando dor, abandono e a morte, sem ser impaciente, manso, pacífico, aceitando, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito da resistência humana, tornando-se um paradigma a ser seguido
destroçando aquilo que era comum, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, o limite das suas forças. Jesus foi especial em razão dos seus valores. Tornou-se pequeno para fazer-se semelhante aos que o acompanhavam, o que não diminuiu a sua grandeza interior, trazendo um conteúdo diferente ao convencional e ao aceito, realizando aquilo que antes era impossível, graças à sua paranormalidade excepcional, demonstrando quem ele realmente é. Tornou-se o mestre para todos os tempos, aquele convite desafiador que nós não podemos desconsiderar, transformando-se em exemplo humanizado de todas as possibilidades. Ele foi livre e atingiu as culminâncias do amor inimaginável, da paixão pelas criaturas às quais esse mestre veio socorrer, a nós, e conduzir como pastor que arrisca a vida para salvar do perigo aquelas ovelhas que tresmalharam. O compromisso de Jesus com a sociedade de todas as épocas fez dele um revolucionário que não instiga o ódio, que não instiga a guerra, que não instiga a crueldade, demonstrando que todas as criaturas são iguais, filhas do Pai, sem diferenças de credo, de raças, de nações, de classes, na condição de filhos de Deus que nós somos, irmãos aos quais esse mestre veio ensinar para que pudéssemos ser felizes. No entanto, o mestre não almejou que essa felicidade fosse alcançada somente após a morte, mas no momento, no instante da nossa renovação interior, da nossa mansuetude, da nossa pacificação, que é o momento escolhido para unir a paz e a harmonia. Razão porque ele anunciou que enviaria o Consolador, que o mundo ainda não conhece porque não é capaz de poder suportá-lo. O tempo, o espaço, a dimensão é aquela que nós vivemos hoje. Deus é a meta, Ele é o meio, Ele é a vida, é o caminho que Ele ilumina para que todos se encontrem e se engrandeçam no seu luz, no seu brilho. Surge então Jesus com uma nova imagem, aquela que o homem que ama, aquela do homem que serve, aquela do homem que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. A proposta do Mestre não é para que fujamos deste mundo enfermo, para que nos escondamos dessa sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada um daqueles que habitam esse planeta. Esse cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes, mansos, irão conseguir, e por isso serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso foi dito aos antigos. Os antigos compreendiam: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira, que tem ódio contra o seu irmão, será réu no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. São essas máximas que Jesus estabeleceu como lei: a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente,
O mestre estava condenando a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão que fosse descortês para com os seus semelhantes. Isso significa que o homem jamais pode pronunciar qualquer palavra ofensiva cuspindo de lado, como faziam os hebreus ao desprezarem o seu próximo. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com aquele fogo do inferno aquele que dissesse ao seu irmão: és louco. Hoje, é evidentemente que pouco evoluímos no quesito da moral. Pouco avançamos, ainda nos encolerizamos, ainda cuspimos de lado e dissemos raca para o nosso irmão. Ainda olhamos com desprezo, com orgulho, com egoísmo, aquele que consideramos inferiores a nós mesmos. Mas a intenção agrava e não atenua a falta. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as nossas relações entre os homens, manter a nossa união e a nossa concórdia. É um atentado à benevolência recíproca na fraternidade. Nós estamos nos animando, criando e fortalecendo o ódio, o desprezo, a violência, as guerras, as atrocidades. Quando nós não o fazemos diretamente, agredindo um país contra o outro, nós o fazemos agredindo um irmão contra o outro. Enfim, da humildade perante a Deus, a caridade é uma das primeiras leis que todo cristão que se diz seguidor de Jesus deve praticar. Mas o que é que Jesus quis dizer com essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Ele está ensinando a renúncia aos bens terrenos e prometendo os bens do céu? Quando nós nos preparamos para esperar os bens do céu, não necessitamos dos bens da terra para viver? Jesus está recomendando que não se dê valor demasiado a esses bens da terra, que consideramos equivocadamente como de maior importância do que os bens espirituais. Por essas palavras, o Mestre está nos ensinando que até agora os bens da terra foram assambarcados, foram retirados, foram expoliados, foram violentamente arrancados por aqueles que são violentos, que não são brandos, que não são pacíficos, em prejuízo dos mansos e dos pacíficos. E Jesus promete que a justiça será feita assim na terra como no céu, porque aqueles que são brandos e pacíficos serão chamados filhos de Deus. Mas aqueles que são violentos, que são cruéis, que não são mansos, serão levados ao fogo do inferno. Terão que renascer em novas existências de expiações e provas terríveis que eles mesmos provocaram. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais em nosso planeta, em nossa humanidade, o egoísmo. Porque o fraco e o pacífico não serão mais explorados como são até hoje. Não serão espezinhados pelo forte, pelo poderoso, pelo violento. E será nesse estado em que a terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, essa terra será habitada pelos mansos e pacíficos. Porque a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. O mundo, meus irmãos, está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as perturbe, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua doce
dourada quando fala frente a frente, se transforma em algo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, violentos, agressivos, que fazem da família e dos seus subordinados suportarem o peso do seu orgulho, do seu despotismo, para compensar o constrangimento a que se vê obrigado se submeter no exterior. Não ousando impor a sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu devido lugar, querem ser temidos por aqueles que não têm forças para resistir-lhes. Portanto, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativa, embora nós, os homens, as confundamos erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das nossas provas que, quando nos revoltamos, deixamos insensatamente cair e teremos que recomeçar. A experiência que nós vivenciamos como espíritos encarnados pode nos mostrar até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que acontecem diante dos nossos olhos. Portanto, ser manso, ser pacífico, evitar a cólera, depende somente de cada um de nós. Confiar, decidir, desejar e agir na mansuetude, na pacificação, eis o nosso destino, porque o futuro pertence ao Espírito. Paz, irmãos, nesse momento rogamos ao Mestre Jesus que nos ampare para que possamos caminhar diante de todas as dificuldades que se apresentam em nosso caminho. E ao olharmos para o nosso semelhante, podermos despertar em cada um de nós a mansuetude, a pacificação, trabalhando o que temos de mais difícil e imperfeito em nossos corações. Mas para isso, o Pai, o Mestre, nos envia o Consolador prometido, que nos estende a mão e dizem: vinde a mim, vós que sofreis. Vinde a mim, vós que são mansos e pacíficos, porque de vocês é o reino dos céus. Muita paz, muita luz a todos.